Olá e bem-vindos! Estamos aqui para mais um podcast da série Nas Voltas da Vida, uma iniciativa da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos. Sobreviver no luto, e se for possível. Hoje temos Guida Ascensão, psicóloga na Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, também no Centro de Saúde de Serpa e membro da equipa comunitária de suporte em cuidados paliativos de Beja. É especialista em psicoterapia integrativa relacional, focada no processo do luto. Estará à conversa com Alexandra Coelho, psicóloga, doutorada em cuidados paliativos, professora e investigadora ligada ao Núcleo de Estudos e Investigação no Luto da Faculdade de Medicina de Lisboa, presidente da InLuto, a Associação Portuguesa para os Cuidados Integrados no Luto. O podcast Nas Voltas da Vida tem o apoio da Gal Produções e agradecemos também ao Rodrigo Grunho pela música. Olá a todos. Os cuidados paliativos são cuidados, como toda a gente sabe, que são centrados na pessoa doente e na família. São cuidados que decorrem no processo de doença e, quando o doente vem a falecer, prolonga-se durante a fase de luto. Hoje vamos falar precisamente de luto, com a questão sobre, entre parentes, viver no luto e se fosse possível. Para isso tenho aqui a professora doutora Alexandra Coelho, psicóloga com doutoramento na área dos cuidados paliativos. Esteve durante muitos anos ligada à unidade de medicina paliativa do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, com uma vasta experiência clínica, de investigação e também de formação na área de intervenção no luto. É co-coordenadora, juntamente com a colega, a doutora Maia Brito, do Grupo de Trabalho sobre Luto da APCP e é atualmente presidente de uma recente associação, que é a Associação InLuto, Associação para os Cuidados Integrados no Luto. Boa tarde, Alexandra. Boa tarde. Muito obrigada por teres aceito este convite e por estares aqui hoje connosco. Eu gostava que tu começasses um bocadinho para nos explicar como é que te surgiu esse interesse, sobretudo clínico, inicialmente, sobre este tema que é o luto. Antes de mais, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar aqui. O meu interesse pela área do luto decorre do facto de trabalhar em cuidados paliativos e, como a própria filosofia dos cuidados paliativos defende, nós damos o apoio à família, um apoio continuado que se estende na fase do luto. Então, vem daí naturalmente, apercebendo das dificuldades, do sofrimento enorme que estes familiares sentiam nessa fase, procurei formação adicional. Fui também muito influenciada pelo professor António Barbosa, que trabalhou e defendeu muito a área do luto, e daí o meu interesse e toda a minha especialização nesta área do luto. Que é muitas vezes uma área pobre de acompanhamento dos cuidados paliativos, não é? Tentamos nos centrar muito no acompanhamento do doente e da família durante a fase de doença e depois sobra-nos pouco tempo, não é? Outras vezes é o contrário, temos tão pouco tempo e depois, de facto, todo o nosso trabalho é feito com os cuidadores e outros familiares, às vezes, que precisam de um acompanhamento na fase do luto. Alexandra, explica-nos um bocadinho como é que é isso, quando é que começa o luto, quando é que termina, se é que o luto termina. O luto é uma reação a uma perda significativa. Portanto, quando nós sentimos a perda de alguém ou de algo, pode ser, por exemplo, uma parte do corpo, uma função, pode ser um papel social que a pessoa representa, e pela doença ou por um acontecimento de vida é impossibilitado de continuar a desempenhar esse papel ou a ter presente essa pessoa, então é isso que nós chamamos uma perda significativa e inicia-se um processo de luto que é uma resposta natural e que implica naturalmente muito sofrimento. Quanto mais próxima era a pessoa, ou quanto mais importante era aquele papel ou aquela função que aquela pessoa desempenhava, mais mais ausência a pessoa sente, mais amputada de si própria ela se sente também. E alguns destes sintomas, nomeadamente a tristeza, a saudade, podem persistir durante muito, muito tempo. Às vezes uma vida inteira, não é? E são reativados por acontecimentos específicos ou por datas especiais, como por exemplo as datas do aniversário da morte ou festas familiares. Mas de facto, para a maior parte das pessoas,
decorridos mais ou menos 2 anos, é possível, com os recursos pessoais e sociais que a pessoa tem, integrar essa perda e continuar a viver de uma forma satisfatória, investindo em novas relações, ainda que mantenha, porque esse lugar ninguém ocupa, esta referência da pessoa que antes fazia parte da sua vida, isto quando falamos de perdas por morte, e que naturalmente continua a sentir então essa saudade que surge naturalmente, mas para outras isto não acontece, não é? Uhum. Estavas a falar aqui na tristeza, na saudade, portanto isso são algumas das manifestações do luto, não é? E são as que persistem no tempo, que depois persistem. existem muitas outras, não é? Podes-nos falar um bocadinho dessas manifestações do luto e dos caminhos. Também disseste que o luto não é vivido da mesma forma por todas as pessoas, porque é muito em função da relação que se tem com a pessoa que se perdeu. Há pessoas que falam em fases de luto. Há aspectos que são comuns nesse caminho que a pessoa faz, não é, para lidar com a sua perda, ou não? Há algumas manifestações que são mais ou menos universais, não é? Que quase todas as pessoas experienciam, mas depois há um processo muito individualizado que tem a ver, como dizias, com a qualidade da relação, mas também com fatores pessoais ou fatores circunstanciais, não é? A forma como a pessoa morreu, se tem apoio ou não de outras pessoas significativas, os próprios antecedentes da pessoa, não é? Se eu já passei por outras perdas ou se tenho tendência, por exemplo, a reagir a situações adversas com sintomas de depressão, tudo isso influencia a resposta individual perante uma perda. É claro que estas trajetórias são muito diferentes de pessoa para pessoa, não é? Há pessoas que fazem aquilo que nós chamamos um luto agudo, que são aqueles primeiros meses com muitos sintomas e depois naturalmente revertem os sintomas de uma forma espontânea. Há outras pessoas que não, em que estes sintomas se mantêm durante muito tempo. E estamos a falar de pelo menos 1 ano. Portanto, quando há muita sintomatologia com a sensação de que a vida não faz sentido, que eu não me torno capaz de trabalhar ou de retomar as relações, ou um sentimento de confusão e de incapacidade de aceitar a realidade da morte, ou o sentimento de eu não quero sequer falar sobre isto, portanto um evitamento persistente de todas as memórias porque são demasiado dolorosas, embora naturais numa primeira fase e necessárias, porque de alguma forma estas manifestações fazem parte do processo de luto normal, e são assim uma espécie de uma almofada que a pessoa tem, não é? Quando, por exemplo, lhe acontece uma coisa muito difícil, naturalmente, durante um tempo é difícil tocar aquele assunto, não é? Mas gradualmente, e este é o processo natural do luto, essas memórias vão sendo processadas e a pessoa vai conseguindo olhar para as memórias e chorá-las e depois lidar com elas como fazendo parte da sua vida. Ora, quando estes sintomas, quando esta persistência se mantém e a pessoa continua com esta sensação de incapacidade de lidar com estas memórias, então isto dá aso a lutos prolongados. Lutos mais complicados, não é? Porque Exatamente. o luto em si não é uma doença, não é? O luto em si não é uma doença. Apesar de ser um sofrimento muito grande, é uma reação de ajustamento a uma perda. Mas quando essas manifestações de que tu falaste se prolongam, podemos estar perante um luto mais prolongado ou mais complicado. Exatamente, e que já é reconhecida como uma doença mental, equivalente, por exemplo, à depressão, à perturbação da ansiedade ou outras, embora se distancie destas, não é? Não há, muitas vezes há comorbilidade, isto significa que pode haver em simultâneo sintomas de depressão e de luto prolongado, mas não tem que haver esta coexistência dos sintomas. Há pessoas que
apenas reagem à perda de um ente querido e não estão necessariamente deprimidas, e esta perda pode ser tão significativa na vida da pessoa que se prolonga e a torna realmente disfuncional a longo prazo, porque se torna incapacitante a longo prazo. Essas complicações, Alexandra, de que estavas a falar, podem ser atenuadas e podem ser prevenidas? Podem ser prevenidas. Os cuidados paliativos têm um papel primordial aqui nesta prevenção, não é? Quando nós podemos, de uma forma sensível, comunicar com as pessoas sobre o que está a acontecer durante a fase da doença, sobre aquilo que pode acontecer, dar-lhes oportunidade de escolherem sobre os cuidados de fim de vida, sobre como é que querem e onde querem passar por esta experiência do morrer e da morte. Naturalmente isto pode ser facilitador do processo de adaptação, embora para a maior parte das pessoas seja sempre um momento difícil, mas quando há apoio de uma equipa, apoio de profissionais que acompanham e que gerem estes sentimentos com segurança e com sentimento de conforto, não é? Acaba por haver aqui uma minimização da dor associada a esta fase de transição para uma realidade que é completamente diferente, não é? Mas de qualquer forma, aquilo que nós chamamos que é o luto antecipatório, que é este luto que antecede a morte, não é? Porque de alguma forma as pessoas, os familiares, reagem às perdas decorrentes da doença, mas também à antecipação daquilo que é a morte inevitável do seu familiar, não é? E então esta antecipação da morte acaba por ser muito dolorosa, não é? E muitas vezes vivida com muito distresse, não é? Então é fundamental o trabalho dos profissionais nesta articulação com os recursos da pessoa, com as capacidades que a pessoa já desenvolveu antes ou novas capacidades que poderá vir a desenvolver para lidar com esta adversidade que é se calhar a mais importante e a mais dilacerante da sua vida. Estavas a falar um bocadinho no acompanhamento que fazemos aos doentes e aos cuidadores que estão em cuidados paliativos durante a fase de doença. Nesses momentos, muitas vezes notamos que as famílias, face à morte iminente de um familiar, por exemplo, nos colocam algumas questões, sobretudo quando há nessas famílias algumas pessoas, alguns membros da família que são mais vulneráveis, como é o caso das crianças. Ainda sabemos muito que o tema da morte é bastante tabu, é bastante silenciado nas famílias e em particular nas crianças, como uma forma de os proteger desses sofrimentos. O que é que tu achas? É frequente, de facto, ouvimos essas perguntas, se as crianças se devem estar envolvidas quando há um familiar próximo, um avô, um pai que está muito doente, se devem, de facto, participar nesses cuidados, visitarem esse familiar, se devem ir ao funeral, ao velório. Sim. É frequente nós termos essas perguntas e gostava de ouvir um bocadinho a tua opinião sobre isso. Sim, ninguém nos prepara para a morte de uma pessoa que nos é querida, não é? E naturalmente quando há crianças na família, crianças que têm uma relação próxima com esta pessoa que está doente, o nosso instinto é protegê-las, não é? A nossa tendência natural é proteger os mais vulneráveis, como é expectável. No entanto, isto também as priva de uma oportunidade importante de se aperceberem daquilo que está a acontecer, de participarem no processo e de se despedirem eventualmente, de reconhecerem as mudanças que há na família e na sua própria vida, não é? E portanto, embora seja natural esta necessidade de proteger as crianças, a questão aqui não é se devemos ou não contar. Nós devemos sempre contar, mas protegendo-as através de uma comunicação que seja sintónica com as necessidades das crianças, com a sua fase de desenvolvimento, com as suas necessidades específicas. É assim que nós estamos a proteger as crianças e não ao afastá-las e deixá-las confusas em relação àquilo que está a acontecer, não é? Porque as crianças naturalmente fazem muitas perguntas e quando não têm uma resposta clara, concreta, tendem a fantasiar.
Exato. E às vezes há fantasias que podem ser muito culpabilizantes para as crianças, não é? Isso acaba por ser mais doloroso do que quando há uma oportunidade, por mais difícil que seja, obviamente, esta conversa de um adulto que seja uma figura de segurança para aquela criança, poder transmitir aquilo que está a acontecer, responder às perguntas com calma, permitir que haja a expressão natural das emoções, ou não, porque as crianças também podem ter outras formas de reagir que não passam por esta tristeza e por este choro que é muitas vezes conotado com o luto mais dos adultos, né? Mas sobretudo é importante respeitar que as crianças também têm o seu espaço, e as famílias muitas vezes questionam-nos como gerir estas situações, não é? Se é normal que a criança faça, por exemplo, tenha uma reação em que aparentemente nada a afeta, não é? Como se nada tivesse acontecido. Se é normal que elas fiquem mais revoltadas, porque muitas vezes são os adultos que têm dificuldade em lidar com a revolta das crianças, não é? E portanto o nosso papel em cuidados paliativos também passa muito por preparar estes familiares, portanto os adultos das famílias, para uma comunicação mais sensível e mais adequada às necessidades das crianças. Portanto, as crianças não têm a mesma percepção da morte, não é, do que têm os adultos, que é um conceito bastante complexo, não é? Sim, e abstrato, se calhar, abstrato. para as crianças, e também não vivem o luto da mesma forma, não é? Tem, digamos, uma percepção muito própria da sua fase de desenvolvimento, não é? Claro que, por exemplo, quando são pequeninas, elas não reagem à morte, porque não sabem o que é a morte, não é? E estamos a falar de uma criança até mais ou menos 2 anos, mas reagem sobretudo à separação e à descontinuidade das rotinas, não é? Se era esta pessoa que todos os dias a vinha levantar e lhe desejava um bom dia, brincava com ela, e agora esta pessoa desaparece, é claro que ela reage a essa ausência. Depois, a partir mais ou menos dos 3 anos até aos 5, 6, pode haver aqui uma fantasia muito, muito rica em relação ao que é a morte. Então eles estão habituados a pensar que os heróis morrem e depois voltam à vida, porque é que uma pessoa que para elas também é um herói não pode voltar à vida, não é? E portanto isto depende muito da fase de desenvolvimento. É claro que, por exemplo, entre os mais ou menos 8, 9 anos começam a ter uma noção bem mais concreta daquilo que é a morte, mas ainda não sabem lidar com os sentimentos que daí decorrem, e daí aquelas respostas que são muitas vezes difíceis de gerir para os adultos, que pode passar por não quero falar disso de todo, ou então ficarem completamente desorganizadas, não conseguirem investir nos estudos, não terem prazer em estar com os amigos, ou baterem com as portas e darem murros e pontapés, porque é a sua forma imatura, obviamente, de lidar com sentimentos que são muito complexos até para um adulto, quanto mais para uma criança. Exatamente, sem dúvida. Voltando um bocadinho a esses lutos, nós sabemos certamente que há lutos que parecem gerar mais sofrimento do que outros, por exemplo, a perda de filhos, não é? Qual é a tua percepção sobre isso? Há lutos mais difíceis? Essa é uma pergunta traiçoeira, porque quando nós ouvimos alguém que perde alguém que é muito próximo, aquela é a maior dor do mundo, não é? E independentemente do grau de parentesco. É claro que perder um filho, que é uma parte de nós, e sobretudo tendo nós o papel de o proteger, é dilacerante, não é? Eu falhei como mãe, é assim que elas sentem, mesmo que não o tenham feito, não é? Porque com certeza que fizeram tudo que estava ao seu alcance para ajudar e para proteger aquela criança, aquele filho, independentemente da sua idade. Mas é dilacerante pensar que eu não consegui proteger um filho, obviamente. Mas, por exemplo, alguém que vive 40, 50 anos com a mesma pessoa, um companheiro da vida, e que aos 60, 70, 80 anos fica sem essa pessoa, também é
terrível, não é? Ou então alguém que estava no auge da sua vida, não é? Que tinha filhos pequenos e de repente perde um marido. E agora tem sozinha que enfrentar a vida de uma forma autónoma, não é? Quando esperava esta parceria com o marido. Portanto, não podemos comparar e não se devem comparar as perdas. Temos que as respeitar individualmente e sobretudo no contexto, na história de vida daquela pessoa, porque pode ser injusto dizer que uma morte é mais difícil do que a outra. Sem dúvida, concordo perfeitamente contigo, não é? E até a morte, como exemplo que estavas a dar, não é? De pessoas idosas que viveram uma vida inteira e às vezes nunca viveram sozinhas, começaram muito jovens, juntaram-se e depois perdem ali um suporte, não é? E quase só existiam muito através daquela pessoa, e há também ali uma perda também de identidade delas próprias, não é? Passam a ser lutos, ou perdas de irmãos, não é? Sim, que às vezes são perdas também duplas, perde-se o irmão e ao mesmo tempo a família fica completamente diferente, não é? De facto, o tipo de perda não é mais difícil, de facto, o sofrimento que gera é que é sempre muito grande. É claro que, por exemplo, circunstâncias de morte muito traumáticas, como mortes súbitas ou mortes violentas, em que há, por exemplo, uma desfiguração do corpo, em que há a percepção do sofrimento do ente querido, isso é atroz, não é? E naturalmente uma pessoa que passou por uma experiência dessas fica com imagens muito traumáticas. Um cuidador que está dedicado 24 horas por dia a um doente e que assiste a quedas, que assiste a momentos de grande fragilidade, que assiste a uma degradação gradual e já não reconhece este pai, este marido, este irmão que era antes e que parece completamente diferente, não é? Também pode ficar com muitas imagens marcadas dessa degradação, o que também é difícil. Portanto, temos sempre que valorizar a história de vida da pessoa e compreender no contexto a sua perda. Sem dúvida. E nas demências também temos muito isso. Perdas de pessoas, às vezes até antes da morte. Não é? Exatamente, é uma morte psicológica e social antes da morte física, não é? Porque a pessoa ainda está ali, mas não está, não é? Não há capacidade de se relacionar, não há capacidade de comunicar, não há capacidade de partilha que antes havia de problemas, de gestão da vida, não é? Agora deixou de haver e, portanto, o cuidador fica muitas vezes sobrecarregado e aqui com um déficit, não é? Porque tudo aquilo que eu dou, ele não me pode retribuir. O doente dificilmente consegue retribuir, não porque não queira, mas por incapacidade inerente à própria doença, não é? Sobretudo quando fica muito afetado em termos mentais. E, portanto, o luto do cuidador, muitas vezes desvalorizado, porque achamos que ok, era esperado que ele morresse, mas não é tanto assim. E a maior parte dos cuidadores dizem: eu sabia que ele estava muito mal, mas não esperava que fosse tão rápido, ou não esperava que fosse naquele dia. Exatamente. Ora bem, Alexandra, neste momento e na atualidade que vivemos, e até após um Covid, onde houve muitos lutos também, quais é que tu achas que são os principais desafios que temos no acompanhamento das pessoas em luto? Em primeiro lugar, há aqui aspectos que têm a ver com o acesso aos cuidados, não é? Infelizmente ainda não temos um Serviço Nacional de Saúde que nos permita dar resposta a todas as pessoas que precisam de apoio, especificamente no luto, por aquilo que dizias, não é? Que o luto ainda é uma área muito silenciada e muito pouco valorizada, e por isso estas pessoas muitas vezes desvalorizam a sua própria dor, acham que é natural estarem a passar por isto, e é. O problema é
até que ponto é que esta dor se torna incapacitante a longo prazo, não é? E quando há falta de recursos na rede de suporte no tempo de Covid houve de facto muito isolamento, muita privação do contacto social, esses efeitos fizeram-se sentir nas pessoas, portanto elas estavam privadas dos seus recursos, não tinham acesso aos cuidados de saúde e por isso viveram-se com certeza lutos muito, muito complexos e muito traumáticos, que agora provavelmente se tendem a prolongar por estes fatores de risco, não é? Depois também há aqui fatores que têm a ver com a sociedade, não é? Nós tendemos a ter chavões, frases feitas, preconceitos em relação ao luto, não é? E dizemos coisas com a melhor das intenções, mas que acabam por ser muito prejudiciais para a pessoa e que a faz muitas vezes isolar-se, não é? Por exemplo, chorar não te vai ajudar, tens que retomar com a tua vida, ajudava-te se voltasses a trabalhar rapidamente, ou não estejas sempre a lembrar-te disto, que isto não é bom para ti. Ao ouvir isto, as pessoas tendem de alguma forma, a introjetar a sua própria dor, não é? Eu não posso expressar a minha dor. E a vivê-la mais sozinha. A vivê-la mais sozinho, não é? Parece que vivem a dor de uma forma desautorizada, não é? E acaba por se traduzir depois numa incapacidade de expressão, numa incapacidade de solicitar ajuda, quase como se houvesse aqui uma inibição, quase uma vergonha em reconhecer que eu não estou a viver bem com esta perda, não é? E se a dor se prolongar muito, as pessoas até acham estranho, que ainda estás com isso. Exatamente. Já passaram 3 anos, não é? Isso Quando às vezes mesmo. é perfeitamente legítimo, ao fim de 3 anos, doer muito a perda de um marido, de um filho, Claro. de um irmão, de um pai. Claro. E tivemos algumas alterações legislativas também em relação àqueles dias que as pessoas têm direito, não é? Para ficar em casa, sobretudo na perda de filhos, que eram poucos dias, finalmente acho que foi aumentado para 1 mês, a partir de uma petição pública que houve impulsionado por uma associação que era Acreditar, mas temos uma sociedade muito centrada na funcionalidade, não é? Isso A pessoa muito mesmo. rapidamente tem que estar Tem funcional. que voltar à sua atividade normal, não é? E quem está em luto sente-se esvaído de energia, sente-se incapaz de se concentrar nas coisas do dia a dia, não tem interesse por aquilo que antes despertava interesse, portanto torna-se menos capaz, menos funcional, não é porque tenha perdido capacidades, mas porque está em luto. Sim, senhora Alexandra. Então, onde é que as pessoas que estão em luto podem pedir ajuda, não é? Existem psicólogos em quase todos os centros de saúde, embora às vezes as consultas demoram muito tempo e a intervenção no luto também é uma intervenção pode ser muito específica, sobretudo nas situações das pessoas que têm sintomatologia intensa e bastante prolongada no tempo. Onde é que as pessoas podem então pedir ajuda? Como tu dizes, existem psicólogos nos centros de saúde, mas lá está, é preciso uma formação específica nesta área, não é? Porque a nossa formação pré-graduada não nos prepara necessariamente para o apoio no luto, que é pela sua complexidade, pela sua individualidade e porque nem sempre responde aos modelos de saúde mental, não é? Às formas de trabalhar convencionais, é necessária então esta especialização nesta área. Neste contexto foram criadas algumas unidades piloto que derivam de uma norma que foi criada em 2019, que se chama Modelo de Intervenção Diferenciada no Luto Prolongado em Adultos, liderada pelo professor António Barbosa, e que defende que de facto tem que haver aqui uma resposta diferenciada em função das necessidades das pessoas, reconhecendo que a maior parte das pessoas poderá beneficiar apenas do apoio da família, dos amigos na comunidade e não precisará de apoio especializado, mas há aqui cerca de 10% de pessoas que de facto precisam, são estas que têm lutos prolongados, perturbação do luto prolongado e que precisarão de uma ajuda adicional.
Neste sentido, estas unidades existem no Hospital Santa Maria, existe no Hospital São João no Porto, existe também no centro onde tu trabalhas, não é? Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo. Exatamente. Sim. E há também no Algarve. Mas também porque nós reconhecemos que estes centros, estas unidades estão ainda, em primeiro lugar, não têm recursos suficientes, obviamente recursos humanos, e depois estão localizados nestes sítios específicos e acaba por não dar resposta à população geral. Uma área de abrangência grande. No Alentejo temos uma, no Baixo Alentejo, que é para o Alentejo todo, desde o Alto, o Alentejo Central e o Baixo, não é? Exatamente. É muito difícil conseguirmos que as pessoas vão às consultas. É isso mesmo. E por isso mesmo, tendo isto em vista, nós criamos uma associação que tu já falaste. A Associação em Luto. Exatamente, a associação que foi criada em 2021 e que pretende criar aqui um serviço de apoio à comunidade aos vários níveis, portanto, ao nível da sensibilização, formar as pessoas sobre o que é o luto, como estar com as pessoas que estão em luto, como comunicar com estas pessoas. Depois, o objetivo também é dar formação aos profissionais para que eles saibam gerir da melhor forma estas situações e referenciar quando é necessário, e dar também aqui um apoio, quer individual, quer em grupo, mas também, por exemplo, através de atividades como retiros, que nós agora estamos a organizar, e para isso vocês podem procurar, estou a falar para as pessoas em geral, podem procurar esta informação no site da associação, www.enluto.pt, e o objetivo mesmo é dar-nos a conhecer à comunidade, uma vez que somos ainda recentes e estamos, grande parte destas pessoas que estão a colaborar em luto são pessoas que têm formação já há muitos anos na área do luto, que têm experiência clínica e de investigação e de formação nesta área, e portanto o objetivo aqui é concentrar nesta associação os recursos a nível nacional para podermos chegar também a mais pessoas, as pessoas que realmente precisarem de apoio. Muito bem, e muitos parabéns por esta associação e esse trabalho que estão a começar e da qual tu também fazes parte. Sim, também, lá longe, no Alentejo, mas vou fazendo sempre que possível. Para acabarmos aqui em poucos minutos, gostava, Alexandra, que tu deixaste aqui uma mensagem para as pessoas que neste momento estão em sofrimento devido a um luto, porque afinal é mesmo possível viver e sobreviver no luto. Em primeiro lugar, eu acho que é importante que as pessoas respeitem a sua própria dor, que a levem a sério, que não desvalorizem as manifestações, os sinais, e que não se julguem, porque de facto cada pessoa fará o seu esforço para sobreviver a esta perda, e fazemos todos esforços diferenciados, não é? Somos todos diferentes, obviamente. Depois é muito importante que ouçam o vosso corpo, como eu falava há bocadinho, estas pessoas ficam esvaídas de energia, portanto é muito importante que vocês reduzam o ritmo, que respeitem o corpo e que saibam que não é esperado que continuem a fazer o que faziam antes. Que saibam também pôr limites às pessoas, que possam dizer não quando não querem sair, não quando não querem algumas perguntas que são naquele momento, apesar de respeitosas, com certeza, mas que são sentidas como algo que eu não consigo ainda responder, não consigo ainda olhar para aquilo que me estão a pedir. É importante também que reconheçam que este evento mudou a sua vida e, portanto, é uma vida diferente, é uma vida necessariamente nova, não é? Porque esta pessoa de referência já não está lá. E todo esforço que fizerem para recolher um bocadinho aqui os pedaços que ficam, não é? Porque as pessoas ficam estilhaçadas por dentro, o próprio mundo, a forma de se encararem elas próprias, encararem os outros, tudo isto muda. Portanto, este esforço pode eventualmente ser reparador a longo prazo, mas isto pode ser um processo demorado, e sobretudo que se lembrem que, de facto, o luto
pode evoluir no sentido de algo muito diferente. A maior parte das pessoas consegue reencontrar um sentido para a sua vida. E de alguma forma tornam-se também diferentes, mais conscienciosas, mais empáticas em relação ao sofrimento delas e dos outros. Cada pessoa fará da sua forma, mas é importante que olhem para este crescimento não como o resultado da perda, mas como o esforço para lidar com ela. Portanto, é preciso um esforço ativo para se envolver neste trabalho, aquilo que chamamos de um trabalho de luto, não é? Porque é de facto muito, muito exigente a todos os níveis, físico, emocionalmente, socialmente, não é? Requer aqui uma gestão muito, muito complicada de todas as dimensões da vida da pessoa, e por isso mesmo um olhar compassivo para elas próprias, e também reclamarem esta compaixão da parte dos outros. Muito obrigada, Alexandra. Eu iria dedicar esta tua mensagem muito, muito bonita do final desta participação aqui neste podcast à nossa equipa de cuidados paliativos, a todos os colaboradoras do Lar do Patronato, porque no dia em que gravamos este podcast faleceu uma pessoa muito importante para a nossa equipa, uma pessoa muito importante que era a diretora técnica do Lar do Patronato, uma pessoa muito, muito envolvida nos cuidados paliativos ali no Baixo Alentejo. E sem dúvida, nós não falamos no luto, nos profissionais de saúde, isso era outro podcast inteiro, mas que sem dúvida que nós estamos a cuidar de pessoas e somos pessoas. Obrigada. Obrigada eu.